Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. Hoje eu tenho um assunto bem interessante para vocês. Já ouviram falar em meditação budista de orientação tibetana? Pois é. Esse é o assunto de hoje. Budismo, muita gente já ouviu falar. Tibetano, muita gente já ouviu falar. Meditação, já tenho minhas dúvidas, porque muita gente acha que meditar é uma forma de pensamento. E pelo que me consta, meditar não tem nada a ver com pensar, é exatamente o contrário, é não pensar. Agora, meditação budista tibetana, isso só pode ser analisado por quem sabe. E eu, por sorte, encontrei uma pessoa que conhece o assunto e eu trouxe ela aqui para nossos estúdios com a missão de dizer: me explica o que é isso, pelo amor de Deus. Então, tenho aqui a minha convidada de honra, que se chama Alessandra Pisigatti. Alessandra, seja bem-vinda, sinta-se em casa e, olha, estou morto de curiosidade porque tudo que é do Tibete vem assim uma aura de mistério, né? A gente ouve falar lá na Potala, né? A gente ouve falar nos lamas, naquelas reencarnações que a gente não sabe como é que é aquilo, é um mistério só. Tua missão hoje é árdua e espinhosa. Por favor, vamos começar pelo início. Então, antes de mais nada, Alessandra, eu gostaria que você me dissesse como você se iniciou nesse caminho que você decidiu trilhar. Então, eu vou sim contar rapidamente, né? Começou tudo com eu estando de férias no Brasil, porque eu estava fazendo um curso de música fora do Brasil, nos Estados Unidos, e eu vim de férias para cá. E eu estava com um problemazinho de coluna, né? Meu instrumento era um pouco pesado, eu estudava muitas horas por dia. E de repente eu encontrei uma amiga que me falou sobre operação espiritual, se eu acreditava nisso. Eu disse que sim, que eu gostaria de tentar. Então, esse grupo no qual eu fui fazer essa operação e que deu super certo, né? Onde não cortava nem nada, né? O pessoal era Ramatiz, universalista. Eles me convidaram, então, nesse meu período de férias, para participar de um congresso espiritualista em Porto Alegre. E lá eu fui ver uma palestra do Lama Padmasambhava, que é hoje o meu orientador espiritual, meu professor, né? Do Dharma. Então, quando ele começou a falar, na verdade ele estava vindo de um retiro com o mestre dele, de 3 meses, e ele não tinha preparado a palestra. Ele disse para nós: eu gostaria de mostrar para vocês alguns mantras. E quando então ele começou a entoar os mantras, a prece das 7 linhas, que é a prece inicial da nossa linhagem, eu senti alguma coisa um pouco que não dá para explicar de forma cognitiva, né? Mas por dentro o coração disparou, eu prestei atenção e falei: o que está acontecendo, né? Não entendia. Então, a dirigente do meu grupo foi até ele, porque todos do grupo sentiram igual, e pediram para ele, então, vir dar uma palestra no nosso espaço no interior de São Paulo, em Araçoiaba da Serra. Sim. Então, ele veio, passou o final de semana falando sobre o budismo e falando os nomes tibetanos, das coisas todas. Eu confesso que na época eu não entendia quase nada, assim, do que ele falava, mas aquele ambiente pacífico, né, de um homem, assim, falando de uma forma tão dócil, tão amorosa, me surpreendia, né? E tornou aquilo, assim, muito bom de estar pertinho, né? E aí então eu fiquei muito curiosa, eu comecei a estudar o budismo, ler e fazer retiros no Rio Grande do Sul, onde é a sede, né, do Centro de Estudos Budistas, e lá eu fiquei 2 meses, que foi o período de férias que eu estava tendo. Não voltei de volta para os Estados Unidos, porque eu tinha a sensação que eu tinha achado que eu procurava há muito tempo. Então eu fui fazer esse retiro aberto, né, de 2 meses, e fui para 10 dias. Mas acabei gostando tanto da comunidade, aprendendo a fazer pão integral e comida integral. Eu não cozinhava na época e já era vegetariana, mas enfim.
Aí também aprendendo assim a lavar banheiros e lavar louça, secar louça, coisas assim do cotidiano que na minha profissão eu não tinha a oportunidade de experimentar. Se eu molhasse as mãos, os meus calos iam embora, eu não podia tocar. E aí eu sei que eu comecei essa coisa da cozinha também, né? Quando eu retornei para minha casa, eu passava mais tempo com a minha mãe na cozinha, né? Uma coisa meio inédita, assim, ela nunca me via pela cozinha, de repente eu estava ensinando ela a fazer pão integral e comida integral, e a nossa relação melhorou, e muito, assim. Então eu podia conversar mais com a minha mãe, passar mais tempo com ela, é como se estivesse dando uma cura que nem eu mesma sabia, né? E aquilo tudo devido a esse período passado lá nesse lugar no Rio Grande do Sul, né? Puxa, você descobriu então a sua vocação de uma maneira bem fora do normal e repentinamente, né? Foi. Foi sim. E abandonou o seu curso lá nos Estados Unidos para se dedicar então a... Como é que você define o budismo? É uma religião? É uma crença? É uma filosofia? O que é? É um pouquinho de tudo. Pouco de tudo. É basicamente uma religião, mas é uma filosofia de vida também, né? Tu acaba incorporando tudo assim, né? Tua vida é aquilo, né? Tu não só vai assim de domingo lá e reza, não. É um pouco diferente, né? Tu usa o que tu aprende e testa na tua própria vida. Se aquilo está te ajudando, está fazendo sentido, então tu segue. Se não está ajudando, tu vai para outra religião, né? Ou busca outras coisas. E hoje você se intitula uma budista? Eu diria que eu sou uma praticante, uma estudante do budismo. Sim, sim, mas como religião, budismo. Sim. Eu confesso a minha ignorância, eu li muito pouco sobre o budismo, porque não dá para a gente ler tudo, saber tudo, né? Puxa, o tempo é tão curto, mas eu me lembro de ter lido alguma coisa dizendo que realmente o budismo é uma religião que tem a vantagem de não te cobrar nada, no sentido de querer te impor dogmas e que você é obrigado a acreditar. Você tem plena liberdade no budismo, isso é verdade? Isso é verdade. Sua Santidade Dalai Lama, ele costuma dizer assim, eu mesmo não sou budista, minha religião é a bondade, o amor e a compaixão, né? Ou seja, a gente talvez não precise de um rótulo, mas se a gente está praticando na vida, isso importa, né? E o próprio eixo do budismo, o que o Buda, vamos dizer, deixou, né? Seria traga benefícios aos seres, não traga sofrimentos e dirija a própria mente, né? Então, dentro disso, tu vai escolher o que está de acordo com as suas virtudes, né? O que tu pode fazer de bom para o outro e para si mesmo, né? Acaba sendo a mesma coisa. Entendo. E me diga uma coisa, no budismo, como se processa, vamos dizer, a religiosidade budista? Digamos, existe um ritual específico ou a coisa flui do interior da pessoa? Bom, são várias abordagens, né? Tem, por exemplo, a linhagem Nyingma, da qual eu faço parte, tem a abordagem Vajrayana, onde existem muitos rituais. Tem a abordagem Mahayana, que é um pouco mais cognitiva, tem explicações, a gente critica os ensinamentos, questiona, né? Então, eu diria que ele vem de dentro. Vem de dentro. Vem de dentro, porque a filosofia toda está baseada em que nós todos temos a essência búdica, né? Todos os seres viventes, sim, inclusive os animais e os insetos. Sim. Né? Então está dentro. Então o trabalho do budismo seria nos ajudar a manifestar o Buda que há dentro de nós. Tá aí, amigos. Estão pensando que é fácil? Eu estou gostando do andar da carruagem. Nós estamos indo para os nossos comerciais. Aguardem só um pouquinho que nós já voltamos e garanto que essa conversa vai longe. Não saiam daí. Muito bem, amigos. Estamos entrevistando a coordenadora do CEBB aqui de Florianópolis. Fica lá no Campeche. O que é o CEBB? Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. A
coordenadora é a nossa amiga Alessandra Pisigatti. Bom, Alessandra, muito bem, já sei o que é o budismo, quer dizer, já sei o que é o budismo, muita pretensão minha em 12 minutos de papo eu saber o que é o budismo. Eu sei que tem gente que passa a vida inteira estudando e não arranha nem a casca do ovo, mas você entendeu o que eu quis dizer. Agora, eu quero saber o seguinte, quando você chegou de paraquedas lá dos Estados Unidos e assistiu a tal palestra, havia uma Alessandra no mercado. Comparando com a Alessandra de hoje, quantos anos-luz de diferença nós temos entre essas duas Alessandras? Essa, eu estou entrando fundo. Essa Alessandra já ficou na outra vida. Ficou na outra vida. Uma outra vida. É outra vida. O que é que mudou, Alessandra? Jogo da verdade. Eu sinto que mudou assim a forma com que talvez eu me relacione comigo mesma, né? Talvez hoje eu me conheça um pouco mais, me respeite um pouco mais e igual isso manifesta para as outras pessoas, né? Talvez eu tenha mais paciência com os outros, até um pouco mais de compaixão talvez, mas é um pouco mais de interesse mesmo pelo outro, por ajudar, por estar presente. E eu acho que principalmente eu sou mais feliz hoje, né? Eu me sinto mais feliz. Eu noto que no passado a Alessandra ela trazia uma tristeza que nem ela sabia do que e nem da onde, né? E hoje não tem espaço para isso, assim. Você antigamente se sentia cobrada pela vida? Me sentia muito cobrada pela vida. E hoje não? Hoje não. Hoje às vezes o que eu sinto é que hoje eu posso oferecer alguma coisa para a vida. E não querendo ser indiscreto, e sendo, o que é que você oferece à vida? Eu acho que eu ofereço a minha própria alegria de viver, né? A minha gratidão de estar viva mesmo. Eu acho que se não fosse o que eu conheci do budismo e as práticas que hoje são meu eixo de vida, eu não estaria mais viva. Acho que a minha digestão já não daria mais conta do negócio, né? É mesmo? Sim. Me consta que você abandonou tudo e se dedicou integralmente ao budismo. Você, inclusive, viveu ou vive numa comunidade budista. Não sente falta da vida lá fora? Isso foi bem aos poucos, né? Isso veio acontecendo na minha vida. Tem 10 anos que isso tudo está acontecendo, né? Então parece que foi vindo movimentos naturais. Quando eu me mudei para a comunidade budista em Porto Alegre, eu estava dando aulas particulares, tocando em orquestras em São Paulo, e lá eu segui dando aulas, mas voluntária, um pouquinho diferente, né? E ainda em contato com o instrumento, e tocando também com outros grupos. Tocava mantras, mas numa outra perspectiva, não naquela cobrança de, eu tenho que acertar minha técnica, mas assim, eu gostaria de oferecer uma música bacana para as pessoas ouvirem, que possa liberar a mente delas de algum sofrimento e elas curtirem, pelo menos naquele momentozinho relativo, um pouquinho de felicidade, né? Então parece que mudou o enfoque, mas eu seguia tocando com os meus amigos, né? Porém meditando também, e mais tempo meditando, né? E aí a meditação ela foi tomando um espaço maior na minha vida, foi me fazendo bem, né? E hoje eu toco às vezes, mas não mais com aquela obrigação de estar em dia com a técnica, de depender disso para viver. Vamos dizer que você não toca mais preocupada com a técnica, você toca com seu coração. Certamente. A tua preocupação é botar todo o teu sentimento para fora através do instrumento. Isso. Olha, fiquei curioso de um dia assistir um recital seu em que você toca com o coração. Quando você for fazer algo nesse sentido, me chama que eu quero estar lá observando. Okay. Eu gosto dessas coisas. Bom, agora você falou numa coisa que está aí. Eu já tinha dado a dica para o público telespectador. Meditação. Vamos começar da estaca zero.
pergunta básica: o que é a meditação? Bom, a meditação são vários tipos de meditação que existem, né? A meditação que eu conheço, que eu pratico, é uma meditação que vai me levar, e é isso que eu tenho percebido, né, para a lucidez da mente. Uma mente mais precisa, mais concentrada, mais lúcida, né? E isso reflete as emoções que são moduladas e equilibradas, eu sinto em mim mesma, né? E, logicamente, a energia se equilibra e o corpo fica mais saudável também. Agora, aquilo que eu falei no início, muita gente acha que meditar é pensar em alguma coisa. No entanto, eu acredito que meditar seja não pensar, você deixar a mente racional de lado e ver o que está lá dentro. Você ser, digamos, uma espectadora das coisas que ocorrem dentro de você. Seria por aí? Eu não sou técnico no assunto. Seria sim. Seria. Seria. A meditação, ela ajuda a gente a desenvolver um observador, né? E esse observador, ele vai estar observando, conhecendo os teus próprios impulsos, né, automáticos, e é com isso que nós vamos estar lidando, né? Então, tem várias etapas da meditação. Tem meditação de concentração, onde a gente está acalmando os nossos impulsos, né? E aos poucos a gente abre essa meditação para os sentidos. Então, mesmo quando eu estou fora da sala de meditação, eu posso estar meditando no trânsito, em meio à vida, né, conversando com alguém. Eu posso ainda estar me observando, né, e ver se eu estou dentro do que seria melhor, né, em termos de estar expandindo as minhas virtudes, né, porque a meditação, ela tem essa característica interessante. Ela ajuda a mente a tranquilizar os aspectos negativos, né, e dá então espaço ao que a gente tem de bom dentro de nós, que todos temos muitas coisas boas, né? E aí, nesse processo, a gente passa a operar esse aspecto da mente positivo, né? Mas como existem vários tipos de meditação, tem sim a meditação onde a gente não está exatamente pensando, mas a gente desacelerou um pouco a mente. Então a mente fica tranquila, os pensamentos passam vagarosamente e nós podemos optar por segui-los ou não. Normalmente a gente não segue os pensamentos, que vêm de impulsos, né? Então a gente abre o foco da mente, fica no presente, respirando, né? E estando no presente, parece que fica mais fácil lidar com as dificuldades do dia a dia. E aí parece então que a gente não se mistura com a dificuldade, a gente consegue à parte resolver sem se estressar, né? E isso tudo é fruto desse observador que veio, né, surgido da própria meditação. Então também tem outros momentos e outras etapas da meditação que a gente chama de meditação analítica. Na meditação analítica, uma vez que a gente acalmou a mente, né, desacelerou, conseguiu abrir, está no presente, então a gente puxa alguma situação que normalmente nos incomoda, não nos deixa bem, né, mexe com a gente e a gente pode estar trazendo sofrimento para os outros, né? Então a gente puxa essa situação e analisa de forma contemplativa. A gente utiliza o eixo do budismo, né, com as ferramentas e trabalha nisso. Depois a gente tem um período que a gente repousa a mente novamente, né? E isso a gente vai fazendo assim, pode ser sequência de 5 em 5 minutos, né, que seria o pensar, contemplar e repousar, ou 10 em 10 minutos. E embutido nisso está um pouco da disciplina da mente, né? A gente também está docilizando a mente e treinando a atenção, porque a gente está dizendo para a mente, agora tu faz isso e não aquilo, agora nós vamos pensar, agora nós vamos contemplar, puxar alguma coisa que está difícil, e agora nós vamos repousar, estar simplesmente no presente, repousando na nossa natureza de Buda. E aí, isso, né, eu já descrevi aqui, eu acho que três tipos de meditação, né? Mas ainda tem uma outra meditação, que é a meditação conduzida, que se encaixaria assim para qualquer pessoa de qualquer nível, né? Tá podendo pacificar a mente, tranquilizar. Então, nessa meditação tranquilizadora, que a gente costuma dizer que é o 118º discurso do Buda, né? É onde a gente, através do ritmo da respiração tranquila, a gente vai tranquilizando cada parte do corpo, depois as emoções e depois o foco da mente. Né? Então é como se nós mesmos falássemos para nós mesmos, né? Inspirando e exalando, acalmo o meu corpo. Inspirando e exalando, tranquilizo as minhas emoções. E assim a gente vai,
né? Então, nesse momento, a gente está desenvolvendo esse pano de fundo, esse observador, que observa o seu corpo entrando na calma, saindo da calma, entrando nas emoções perturbadoras, acalmando as emoções, agitando a mente, focando a mente, né? Entendo. Olha, e é difícil meditar? Não, não é difícil meditar. Qualquer pessoa realmente pode meditar, né? Mas tem que treinar. Isso, é interessante, bem importante a gente ter um orientador, alguém que cruzou, né? Cruzou a margem da lucidez e pode estar nos orientando passo a passo. Muito bem. E você seria uma orientadora já? Sim. E mais uma perguntinha, não abusando da sua paciência. Quanto tempo você levou, em termos objetivos, para você dizer, peguei o jeitão? Na verdade, eu nunca acho que eu peguei o jeitão, né? Mas tem uns 5 anos para cá que eu tenho praticado muita meditação, né? Eu fiz 3 retiros de 3 meses, que é um retiro fechado, onde a gente medita 10 horas por dia. 10 horas por dia? 10 horas por dia. Tu tem uma orientação, né, para tua mente, tu tem uma alimentação integral, tu toma muita água, então o teu corpo ele aguenta, não só aguenta, como ele revitaliza, né? A saúde ela volta. É muito interessante esse processo. E então 10 horas por dia parece nada. Quando tu sai do retiro, tu diz assim, puxa, podia ficar mais um ano aqui, né? Porque tu fica tão bem com aquilo, né? Mas tá, a nossa prática é em meio à vida. Então essa é só uma saidinha para experimentar a meditação e depois tu retorna para então poder dividir isso com os outros, né? Caramba! Muito bem, amigos. Enquanto eu estou digerindo essa carga brutal de informações que eu recebi aqui da minha amiga Alessandra, nós estamos indo para os nossos comerciais. Já voltamos com mais novidades. Aguardem. Ok, meus amigos. Estamos entrevistando uma budista tibetana, especialista em meditação, que encontrou a harmonia interior e o equilíbrio dela praticando os preceitos dessa religião. Mas aí agora veio uma pergunta. Para você aprender a meditar, para você, digamos, adquirir uma paz interior, uma harmonia interior, um equilíbrio perfeito, de você se sentir de bem com a vida, você obrigatoriamente tem que entrar no budismo ou você pode apenas adquirir a técnica e não se envolver no sentido religioso? Eu acredito que o budismo é um meio hábil, mas tu pode sim adquirir a técnica e te tranquilizar, te pacificar. Isso é possível. E uma perguntinha que não quer calar. O grupo de vocês aceita discípulos para meditação? Certamente. Sem precisar entrar no budismo? Com certeza. Porque tem gente que diz, é muito interessante, mas puxa, eu tenho a minha religião, não vou trair minhas crenças. Então o pessoal fica. Se a pessoa pode se aproximar de vocês apenas para aprender a técnica, eu acredito que aí o pessoal baixa a guarda e não entra tão tenso, né? Então, agora, estou vendo que vocês têm a CEBB, aqui de Florianópolis, fica lá no Campeche, né? Isso. E também estou vendo agora que se criou um centro de cultura tibetana no norte da ilha, né? Aqui de Florianópolis, fica em Santo Antônio de Lisboa, é isso, né? Isso mesmo. E veja, qual é a diferença entre o CEBB, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, com o Centro de Cultura Tibetana? O que é que um faz que o outro não faz e vice-versa? Então, o CEB, Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, ele tem mais essa característica religiosa mesmo, né? O Centro de Cultura
tibetano, ele tem mais a característica política, de trazer a cultura do Tibete a preservar, né? Ser preservada. Então, ajudar nessa crise toda da China e o Tibete, de alguma forma a gente está preservando essa cultura, né? Então, é o aspecto político. O SEB é uma outra direção. Sim, mas veja, quem entra lá não vai fazer proselitismo político, vai para aprender as coisas que são comuns no Tibete e dentro do aspecto mais místico, essa coisa toda? Eu acredito que vai abordar também o aspecto mais místico. Porque tem muita gente aí que tem muita curiosidade por isso, né? E não deixa de ser uma novidade, né? Eu nunca tinha ouvido falar que havia um centro de cultura tibetana aqui em Florianópolis. Primeira notícia, e confesso que estou curioso. Eles se reúnem lá às terças-feiras, é isso? Das 19 às 21 horas? Isso. Esse vai ser o curso, né, de meditação nesse local. Tá. E isso vai ser agora do dia 15 de setembro até o dia 6 de outubro. Isso. Às terças-feiras, é isso, né? Isso mesmo, são 4 encontros. Tá, muito bem. Ok. E no caso, módulo 1, aprendendo a meditar. Olha, eles dão um curso bem completinho, observem, amigos telespectadores, instruções básicas desde onde sentar e o que fazer com o corpo, energia e mente. Segundo, refúgio, onde nos apoiamos para praticar. Terceiro, os 3 venenos da mente. Quarto, pensar, contemplar e repousar. Quinto, os 4 pensamentos que transformam a mente. Sexto, a prática da meditação no cotidiano. Temos início, meio e fim. E quem vai ensinar isso? A nossa facilitadora aqui. Não é complicado isso não, é? Não, não é. Tô tendo um bom orientador, fica bem fácil. Alguém se autoelogiou aqui. Caramba. Tudo bem. Desculpe a brincadeira, amiga. É uma brincadeira também. Veja bem. Precisa dizer onde sentar e o que fazer com o corpo, com a energia e a mente, não digo nada. Mas se é sentar, que outra explicação eu preciso? É que o sentar ideal, né? Claro que a gente pode praticar sentado numa cadeira, mas a gente busca sentar no chão mesmo, né? Acomodar de forma boa o cóccix. A gente faz uma leve báscula de quadril e cruza as pernas, né? Uma postura assim, no estilo lótus. Flor de lótus. Isso, né? Quando a gente já tem um tempinho com esses alongamentos, a gente faz realmente o lótus, né? Ou a gente pode fazer o semilótus ou simplesmente deixar as pernas cruzadas. Mas essa posição, ela é importante, porque nós vamos fazer, por exemplo, a gente começa com 10 minutinhos de imobilidade de corpo, pacificando o corpo, né? Então é legal a gente estar de forma confortável, que a coluna fique ereta e a musculatura relaxada. E essa posição no chão, ela nos traz isso, é natural, a gente senta no chão e isso acontece. Né? E no momento que a gente então está com o corpo certo, a energia está correndo certo, a coluna está reta, né? E sem tensões no corpo. Então é importante sim uma orientação de que forma sentar para a gente não ter dormência na perna, dores nas costas, na lombar, né? Precisa sim de uma atenção bacana nesse sentido. Imagino que sim. Você trouxe para nós um videozinho em que você mostra o pessoal exercitando a prática da meditação. Eu até peço aí a técnica que mostre alguma coisa do material que você trouxe, e isso é mais ou menos o que vai ser ensinado no curso, não é verdade? Isso. O que vai ser mostrado é um dos estilos de meditação. No curso nós vamos passar por alguns, né? Mas já dá um gostinho, já dá para saber. Olha, tá bom. Bom, olha, eu, do jeito que eu estou vendo a coisa, realmente eu vou ter que aprender a sentar, porque eu acho que
analisando bem, acho que eu não sei sentar. Parece fácil, né? É só botar as polpas na cadeira e deu. Algo me diz que não é assim. Tô certo? Tá certo. Tô certo. Eu senti que... E... Amiga, tem algo aqui que está me incomodando. Quais são os 3 venenos da mente? Então, no budismo, a gente considera que a ignorância básica, né, de nós atribuirmos personagens, uma vez que nós somos os criadores desses personagens, e muitas vezes a gente se confunde com o próprio personagem, e aí a gente passa a sofrer o que o personagem sofre, né? Então a gente chama isso de ignorância. Avidya é uma palavra em tibetano. Não é ignorância cultural, mas uma ignorância básica. Sim. Né? É representado muitas vezes pela figura de um porco ou um javali. Né? E esse seria o veneno da ignorância. Depois a gente tem o veneno da aversão, que seria representado pela cobra, né? Que uma vez que a gente tem uma identidade a preservar, um personagem, sempre surge uma cobra, que é a energia de defesa. E também, para a gente sustentar esse personagem, a gente também precisa estar mantendo atividades diárias, que é representado por um galo ciscando, né? Que é todas as nossas atividades para a gente seguir girando, né, esse nosso personagem. Então, esses 3 venenos da mente, que seria a ignorância, a aversão e o apego, eles dão início a um motorzinho da roda da vida, onde nós vamos experimentar 6 emoções perturbadoras, né, que são elas o orgulho, a competição ou inveja, o desejo e o apego, a carência, a raiva e o medo ou a obtusidade mental. Então, no budismo, se diz que, às vezes, num mesmo dia, a gente experimenta esses 6 estados mentais, né? E esses 6 estados mentais que foram gerados por esses 3 venenos ainda tem os 12 elos da originação interdependente, que é a história budista de como é que a gente está preso aqui nessa roda da vida, essa experiência cíclica, né? Uhum. Como é que toda essa história começou através dessa ignorância e como que acontece quando o nosso corpo morre, né? Que seria o 12º elo, que é o momento da morte do corpo, mas alguma coisa continua. Então a gente renasce, né, pela experiência budista. E mesmo em vida a gente tem várias mortes, não só a morte do corpo, né, mas de repente, depois de 10 anos, quando a gente olha para trás, nós não somos mais as mesmas pessoas, né? Ou quando a gente tem a experiência de ser desempregado, né, aquilo morreu, aquela profissão morreu. Né? Enfim, a gente tem várias mortes durante a vida. Então essa roda da vida, que a gente chama de psicologia budista, né, ela estaria explicando para nós, de forma cognitiva, como é que nós entramos nessa atrapalhação toda, né? E como é então que a gente faz para sair? Olha, estou gostando do que eu estou ouvindo. Ah, meu Deus, mais coisa para ler. Eu vou começar a ir atrás desses negócios. Tá certo. Agora, é costume dos budistas terem sempre um mestre, uma espécie de um guru, né? E o seu mestre é daqui? O meu professor do Dharma, Lama Padma Santen, ele é brasileiro, gaúcho, do Rio Grande do Sul. Ele é fisicista, físico quântico, foi professor de física durante 25 anos na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Sim. E muito envolvido também com as questões ecológicas, né? Então, o Lama Santen, hoje são 23 SEBs pelo Brasil. Sim. Então ele está sempre viajando, dando palestras e retiros, né? Pelo Brasil. Então nesse momento ele está em Curitiba, se eu não me engano, e agora em novembro nós teremos a visita dele aqui. Dia 27, 28 e 29 de novembro a gente vai ter um retiro fechado com ele, né? Fechado e aberto, as pessoas podem vir algum período, não vir outros, né? Tem essa liberdade. E vai ser lá no Campeche? Esse retiro nós estamos ainda pesquisando. Um local onde a gente possa oferecer como alojamento para as pessoas, né? Entendo. Bom, se eu não me engano, você trouxe uma fotografia do seu Lama, né? Então, eu peço aí à técnica que coloque um big close-up aí da fotografia do Lama, porque sendo uma pessoa tão importante para a Alessandra, é sinal que ele merece ser observado, né? E se ele vai estar por aqui, desde já fica o convite para você trazer o seu mentor aqui para o nosso programa,
porque confesso que eu fiquei com vontade de sabatinar o conhecimento dele, não para avaliar o conhecimento dele, não é isso, mas é porque, puxa, é sempre mais informação para a gente, não é verdade? E a gente sempre precisa de informação, até mesmo para se orientar na vida, não é verdade? Principalmente. É isso aí. Amigos, estamos indo para os nossos comerciais e aguardem. O próximo bloco é o último, lastimavelmente, e lógico, vocês vão querer saber o caminho das pedras, eu vou dar as novidades para vocês. Só um minuto. Muito bem, amigos, estamos entrando no último bloco e estamos entrevistando a facilitadora de meditação budista tibetana, Alessandra Pisigatti. Ok, Alessandra, consta-me que agora, em setembro e outubro, vai haver 2 eventos sobre meditação e qualidade de vida. Vocês vão dar o mesmo evento em 2 lugares diferentes. Um lá no Campeche, o outro lá em Santo Antônio de Lisboa. Me fala sobre esses 2 eventos, que na realidade é um só, mas que vão ser realizados em 2 lugares diferentes. A que se destina, a quem se destina e o que é necessário fazer, etc, etc, etc. Com a palavra, diga-nos tudo. Então, esse curso de meditação e qualidade de vida se destina para qualquer pessoa que queira aprender a meditar. Não precisa ser budista, as pessoas mais agitadas também podem meditar. Vai estar acontecendo de forma, a gente vai colocar 4 semanas, né, para fazer esse primeiro módulo. Então, a gente tem esse espaço no Campeche, que fica numa fundação Simposio. Lá a gente tem práticas diárias. Porém, nessa data de, se não me engano, do dia... Aqui no Centro Budista, de 11 de setembro a 2 de outubro. Isso. Então, são todas as sextas-feiras, né, lá no Campeche. A gente vai estar iniciando às 20 horas, finalizando às 21h30. Todas as pessoas estão convidadas. Para fazer a inscrição, a gente pode deixar um e-mail, né, que é o ale@caminhodomeio.org, ou pelo telefone 88234-789. Então, essas inscrições, elas vão até o dia do curso. E também em Santo Antônio de Lisboa, que é a rua Caminho dos Açores 293. 293. Isso, vão ser todas as terças-feiras a partir do dia 15. Então são 4 terças-feiras, né? A gente vai estar falando sobre meditação e qualidade de vida, mas não somente falando, a gente vai estar praticando. Então tem um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática. A gente vai estar seguindo também as apostilas, né? São sob orientação do Lama Padmasambhava, que é um mestre em meditação budista tibetana. Que mais seria interessante? A qualidade de vida através da meditação, ela favorece muito a saúde do corpo também. Além de equilibrar as emoções, o estresse também, isso cessa. Seria assim bem interessante, né, que todas as pessoas interessadas procurassem mesmo para melhorar sua qualidade de vida, né, suas possibilidades de uma vida um pouquinho mais longa. Porque não é só corpo, né? Já sabe-se que você equilibrando corpo, alma e espírito, você se harmoniza totalmente, integralmente. Tem gente que diz, eu só quero o corpo, o sensorial. Acho que não é por aí, né? Não é, né? A gente tem que lidar com as nossas emoções, porque muitas vezes a nossa relação conosco mesmo, às vezes ela está com conflitos, né? Às vezes a gente não se aceita muito bem, ou às vezes a gente tem impulsos que a gente percebe, poxa, eu gostaria de ser diferente, né? E isso está me prejudicando, enfim, seria legal mudar. Então a gente percebe que a meditação ela atua em vários níveis, né? No nível emocional, nível sutil, nível da mente. E a gente pode estar transcendendo os nossos impulsos automáticos, né? E equilibrando as nossas emoções, né? Devo fazer uma observação.
eu sempre que eu entrevisto alguém, eu fico, lógico, ouvindo o que esse alguém tem que dizer, mas não é só isso, eu fico observando, eu fico captando. E eu devo testemunhar que eu estou assim impressionado com a tua tranquilidade, com a paz que você emana, né? E eu digo, caramba, eu não sei como você era antes, mas eu estou vendo o agora. E eu digo, caramba, se ela já era assim, bom, mas segundo ela não era assim. Então, que mudança, hein, Alessandra? Da água para o vinho. E água mineral, ainda por cima com gás. Tudo bem. Olha, realmente, se através da prática da meditação se alcança esse espírito que você passa de uma pessoa tranquila. Eu tentei captar algo, algum processo de angústia em você, e eu não consegui captar nada. Ou você esconde muito bem, ou realmente você não tem nenhuma angústia interna. Se é assim, amiga, parabéns pelo teu esforço. Você tomou a decisão certa quando você jogou tudo pro alto e se lançou de corpo, alma e espírito no budismo tibetano. Admiro você, no bom sentido, naturalmente. Então, fica aqui o meu testemunho. Eu imagino que os telespectadores também estão vendo que a nossa amiga Alessandra parece que se explodiu uma bomba atômica aqui, ela não se abala. É um objetivo a ser seguido, né, gente? Vocês estão querendo ficar que nem ela? Olha, segundo ela, o caminho das pedras foi dado. Meditação budista tibetana. Captaram a ideia, né? Pois é. Bom, mas está se aproximando rapidamente o período, né, de 11, estamos... esta semana. E lá no Centro de Cultura Tibetana é que é dia 15. Então, dia 15 vai ser na outra terça-feira? Isso. Tá bom. Capaz. Amigos, vejam qual é o melhor caminho para vocês. Se lá em Santo Antônio de Lisboa ou no Campeche. Aí o curso é o mesmo para os dois. E é fácil estacionar por lá, essa coisa toda? Isso, no Campeche é muito tranquilo o bairro, é bem fácil de estacionar, lugar seguro, bem bom. No Santo Antônio também, dá para estacionar na frente, é bem localizado, tranquilo. O que mata em Santo Antônio é que tem aqueles restaurantes todos ali, a gente fica pensando em peixes, camarões, ostras e por aí vai. Mas eu tenho a impressão que se vocês entrarem imbuídos do desejo de meditar, logo, logo vocês esquecem as ostras, os camarões, e vocês vão fazer algo que eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para vocês. Pensem nisso. A nossa amiga Alessandra está à disposição de vocês. Vão lá conferir se essa tranquilidade que eu estou captando por aqui, vocês também conseguem captar. E quem sabe até é um novo tipo de vírus que pega e olha por onde vocês se contagiam em equilíbrio, em paz interior, em harmonia e ainda por cima aprendendo a técnica da meditação. Gente, se bobear, vocês vão deixar os carros no estacionamento e vão para casa num tapete mágico voador. Então, olha, amiga, estou impressionado com o que eu ouvi. Você está há pouco tempo aqui, né? Sim, estou há 4 meses aqui. 4 meses. Espero que você fique bastante tempo por aqui e que você consiga bastante seguidores e adeptos, porque eu cheguei aqui há muitos anos atrás e me lembro que o pessoal era naturalmente tranquilo.
Mas agora, no dia a dia, principalmente no trânsito, a gente está vendo que há uma angústia no ar. E todo mundo irritado, desequilibrado, cheios de ânsia, cheios de acessos de ira. E você chegou com um produto que eu acho que nós aqui da cidade estamos precisando, que é harmonia e paz interior. Eu sinceramente desejo que você faça um belo trabalho aqui nessa terra. Eu tenho certeza que você vai poder colaborar bastante com a egrégora da nossa Ilha da Magia. Sucesso para você, amiga. Bom, obrigada. Meus amigos, aí está. Se vocês quiserem informações complementares, eu peço aí a técnica que coloque o telefone da TV Capital, o e-mail da TV Capital e também meu telefone particular, celular e o meu e-mail, que nós com prazer repassaremos os telefones de contato da nossa amiga Alessandra. Alessandra, lastimavelmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Você considere-se já convidada para outras ocasiões em que você tiver novidades sobre o budismo tibetano para nos contar. Te agradeço a tua presença e sucesso nos teus 2 eventos. Obrigada, okay? Jaime. Muito obrigada também pela possibilidade de estar te conhecendo. Obrigado. E desse espaço maravilhoso que tu está abrindo, né? Okay. Para benefício de todos os seres. Disponha sempre. E para nós, amigos, é chegado o momento da despedida. Então, como sempre, já fica marcado o nosso próximo encontro, semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Que vocês tenham uma ótima semana e quem sabe, semana que vem, quando vocês se encontrarem novamente aqui comigo neste programa, vocês já com as técnicas da meditação apreendidas, vocês vão estar aí muito zen assistindo o Capital Mística. Um cordial abraço e até a próxima.